Gente, hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema bastante preocupante, que é a empregabilidade de autistas nível 1 de suporte. É um assunto extenso, onde eu não vou conseguir enquadrar esse vídeo em menos de um minuto, que é o que o Instagram pede, mas o intuito de gravar é que a gente possa realmente conversar e criar estratégias. Como eu atendo muitos pacientes autistas adultos, eu vejo a realidade que é as dificuldades que eles enfrentam no mercado de trabalho. E o que me preocupa também é ver que alguns profissionais que trabalham na área acabam menosprezando um pouco o fato do autista ser nível 1 suporte, mas não deixa de ser uma deficiência. Existem dificuldades cognitivas. Mesmo esse autista, ele tendo um QI normal, ele tem dificuldades cognitivas, tem prejuízo nas chamadas funções executivas e existe um prejuízo com as habilidades sociais que dificultam entrar e se manter nos empregos. Muitos desses pacientes, eles não tiveram terapia na infância, porque o diagnóstico já foi na idade adulta, e estão tentando sobreviver, mas a realidade é que a grande maioria não consegue emprego. Pesquisas já mostram que os pacientes autistas, eles têm o menor índice de empregabilidade. Cerca de 34% desses autistas estão trabalhando. Isso é até menor do que quando você avalia as outras deficiências, que chega a ser 54%. E quando a gente vai olhar essa realidade no Brasil, o último censo que a gente tem é do IBGE 2019, que mostrou que 85% dos autistas adultos estão desempregados. E conhecendo a causa e vendo também artigos que falam isso, essas pessoas, mesmo com um QI normal, elas precisam de suporte. E é um suporte com treino cognitivo e também com treino de habilidades sociais. É muito difícil para o autista adulto ele ir numa entrevista de emprego, algo que não tem previsibilidade alguma, gera uma ansiedade extrema. Muitos não conseguem nem procurar emprego por causa da entrevista. E aí, quando consegue uma entrevista, ele é colocado num local de trabalho onde ele não tem habilidades para fazer aquilo, onde ele poderia ser muito melhor reaproveitado em outro setor com as suas habilidades, mas não é feita uma avaliação, então acaba indo para um lugar que não é tão adequado assim. É difícil iniciar e manter conversas com os colegas de trabalho, principalmente nos horários de intervalo, que é onde as conversas são mais informais, entender os sinais sociais é muito difícil. Dentre outras dificuldades, né, uma mente rígida, que muitas vezes precisa ter aquele ritual, tudo organizado, e aí ele vai, chega no ambiente de trabalho, organiza de um jeito, vem o colega, muda tudo, então isso gera crises emocionais, além de muitas vezes ter um ambiente com muito barulho, muita sobrecarga, muita gente falando, isso gera também crises sensoriais. Muitos desses autistas não conseguem nem ficar, não conseguem ficar o dia inteiro, então precisam ficar meio turno no ambiente de trabalho. E não é o fato deles terem um QI normal que a gente vai descartar essas outras dificuldades, porque são elas que impossibilitam esses pacientes, essas pessoas, né? Porque não é uma doença, é um cérebro que é diferente e que a sociedade precisa abrir os olhos para essas pessoas e precisa dar suporte. Não é um treino simples antes da pessoa começar a trabalhar que vai mudar a realidade dela. Ela precisa dessas terapias. Quem é que vai fazer essa terapia? O governo? Quem é que vai dar esse suporte? É a empresa que está contratando, porque é lei, existe lei de cotas para que essas pessoas entrem no mercado de trabalho.
Mas ao aceitar essas pessoas no ambiente de trabalho, elas precisam de suporte. Elas precisam ter esse treino cognitivo, ter esse suporte nas habilidades sociais para que elas consigam se manter. Existem pesquisas mostrando que esse índice de tanto o início no mercado de trabalho quanto a manutenção dobrou depois que essas pessoas receberam esses treinamentos. Então, não vamos menosprezar, porque não tem a nível de suporte, continua sendo uma deficiência e continua precisando de atenção e de inclusão real por toda a sociedade.